Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, que Deus possa encontrar vocês em paz, que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Bem, hoje nós vamos falar do capítulo 3 deste livro, Vem Agora e Eu Te Enviarei, escrito pelo nosso irmão Miguel Mar. A porção 3 deste livro vem falando sobre a meta do chamamento de Deus. Nos revela que Deus ele tem também um objetivo quando chama os seus filhos para ser incluídos no seu corpo, né? O seu corpo glorioso que o Senhor tem chamado hoje na terra, tá bom? E Deus tem critérios para introduzir esse povo, né? Para introduzir a você neste corpo. E ele, como ele tem um corpo, como é que nós vamos andar neste corpo? De que forma que você está andando no corpo de Cristo? De jeito que você está andando no seu dia a dia? Nós devemos ter também um viver de glorificar o Senhor para ser glorificado nele, né? Ser introduzidos no Senhor. E o Senhor também tem uma expectativa, não? Vou falar aqui de algumas expectativas do Senhor, quando Ele nos chamou, para que Ele nos chamou? E para que servem os sofrimentos? Para que as provas? Você passa por prova? Todos passam por prova. Mas aonde é que nós estamos firmando a nossa vida? Na rocha ou na areia? Louvado seja o Senhor. Assim como Deus ele tem critérios, para poder escolher, nós também somos cheios de critérios, só que os nossos critérios nós olhamos para as pessoas segundo a sua capacidade. Nós não vamos escolher uma pessoa que ela não é capaz, para aquilo que às vezes nós queremos que ela faça. Vamos ver, se você fosse chamar alguém para a sua igreja, será que você ia chamar pessoas que já estão capacitadas, que já sabem a Bíblia toda? É assim que você iria fazer, que já conhece toda a palavra, uma pessoa bastante intelectual. Ou, sei lá, você ia usar um critério, mas os critérios que você usa não é igual o de Deus. O Senhor, Ele chama de acordo com o seu corpo para glorificá-lo. Tá? Deus quer glorificar o seu nome. Deus não nos chama para que nós sejamos exaltados, mas para exaltar o seu nome e a sua palavra. Deus tem objetivos. Então, quando Ele separou a nós, vamos atentar o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 29. Ele fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Existe um chamamento. Repare no seu chamamento. Como é que Deus chamou você? De que forma que você estava? Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Você olha no seu chamamento, vê se você tinha alguma capacidade para poder estar servindo nesse corpo, mas reparai nisso. É muito importante você estar atento ao chamado de Deus. Você tem uma importância para esse corpo, por isso o Senhor te chamou. Louvado seja o Senhor. Ele chamou também pessoas fracas e humildes, desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tá bom? Deus escolheu, por exemplo, os discípulos não segundo a capacitação que eles tinham. Deus chamou um Pedro, que era inculto, iletrado, por exemplo, que talvez se você tivesse que chamar para fazer parte dos seus discípulos, você talvez não chamaria, mas Deus chamou. Assim como Ele te chamou e me chamou, para poder levar o Evangelho de Deus por toda a terra. Amém? Deus não errou em nos chamar. Graças a Deus, é uma honra ter sido chamado pelo nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Lá em 1 Coríntios 1, 30, 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que se gloriem-se no Senhor. Aleluia! E como é que eu estou andando nesse corpo? Deus ele precisa de um corpo para poder se expressar nessa terra. Se nós precisamos pegar um livro, nós vamos usar o corpo para poder pegá-lo. E se Deus precisar levar o evangelho do reino pela terra, Ele vai utilizar o seu corpo, que somos nós, os seus chamados. Deus quer te usar.
Assim como ele usou alguém uma vez ali na Bíblia para poder chamar Paulo, por exemplo. Ele usou um membro do corpo. E Deus quer te usar também. Vai encontrar várias pessoas aí que talvez você não teria coragem de chamar, mas Deus falou assim, vai lá e chame. Né? Então vamos ser obedientes à missão que Deus nos dá nessa terra. Deus quer realmente que nós valorizemos esse nosso chamado. Deus tem uma esperança que está nos esperando. Né? Aqui diz em 4 de Efésios, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 de Efésios, fala somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Em Colossenses 1, 27 fala, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O chamado do Senhor, irmão, é celestial. Aleluia. O chamado do mundo, irmão, é totalmente terreno. A fama, né? Aqueles que buscam fama, aqueles que buscam alguma glória aqui nessa terra, meu Deus do céu, ele está plantando em coisas já fadadas ao fracasso. Irmãos, mas as coisas celestiais não, é vitória, é para vencedores. O Senhor tem algo preparado bem melhor para nós, para aqueles que vencer, para aqueles que querem verdadeiramente valorizar o reino. Mas há muita coisa concorrendo, ao pecado, ao mundo, ao ego, a família, fama, escola, estudo, tem várias coisas te chamando. Mas a quem nós estamos ouvindo? Nós podemos viver a nossa família, ir para a escola, ir para onde quer que for, mas nós devemos ter objetivo nessa vida, servir o nosso Senhor. Nosso objetivo, nós fomos chamados para poder servi-lo, tá bom? Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, Paulo ele nos mostra algo. Ele fala assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Fomos conquistados, aleluia. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Irmãos, vamos esquecer fracasso de ontem, sucesso de ontem, vamos avançar. Hoje é um novo dia. Você errou, você acertou, esquece isso. Vamos começar tudo de novo. Todo dia nós devemos olhar para o alvo, olhar para aquilo que Cristo está chamando. Às vezes você vê uma palavra para você, você tem que ir para o Senhor. Depender do Senhor em tudo, tá bom? Ele fala assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aleluia. Nosso viver é para glorificar o Senhor e ser glorificado nele. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11 e 12, fala que o Senhor quer nos tornar dignos da sua vocação, para que nós sejamos glorificados. Assim, ele fala, Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Depois você lê o versículo completo para você compreender. Mas o Senhor ele tem um desejo que nós sejamos glorificados. Mas para isso ele precisa ser glorificado em nós, por meio do nosso viver, tanto individual como um viver coletivo, no nosso dia a dia com a igreja, com os irmãos. Como tem sido o nosso viver? É para a glória de Deus? Louvado seja o Senhor. Deus tem propósito em nos incluir no seu corpo e nós seremos medidos. E aquele dia o Senhor vai saber, Ele vai nos julgar pelo bem ou mal que nós tivéssemos feito por meio desse corpo. Tá certo? Será que nós cumprimos a missão que o Senhor tem nos dado? Será que nós podemos dizer como Paulo assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Será que estaríamos prontos para poder falar isso? Ou não? Irmão, então se não está pronto ainda, vamos avançar, vamos nos arrepender, vamos olhar para Cristo e vamos seguir para o alvo, o chamamento dele, ele está chamando. Ou já podemos falar missão cumprida, ou então como o Senhor falou naquele dia, quando ele cumpriu a sua missão, quando ele cumpriu o propósito que Deus mandou ele aqui na terra, falou, estava tudo consumado. Se não, irmãos, vamos seguir para o alvo. Ou o Senhor pode afirmar assim, eu fui glorificado em sua vida, ou você está envergonhando o nome do Senhor, ou se envergonha do nome do Senhor. Em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9 fala assim, não te envergonhes, aleluia,
Não se envergonhe, né, do nome dele, não se envergonhe do Senhor, não se envergonhe daqueles que estão levando a palavra. Irmãos, vamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Nós temos uma vocação celestial. O nosso chamado é de cima. O Senhor está nos chamando. Lá em Apocalipse 4:1 fala assim: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. O Senhor está lá de cima assim: vem, meu filho, vem, vem. Então vamos escutar o chamado de Deus, amém? O Senhor tem meta quando nos chama. Ele nos chamou para ser dele. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 6 diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, aleluia. Ele nos chamou para ser santos. Lá em Pedro também fala: sede santos porque eu sou santo. O Senhor nos chamou para ser separado, ser diferente dessas coisas do mundo, dessa correnteza. Nós nadamos ao contrário, amém? Em Romanos 8, 28, ele fala que o Senhor nos chamou porque Ele tem um propósito para conosco, né? Ele tem uma vontade para a gente cumprir esse bom prazer, né? E ser usado para ser cumprido esse prazer do Senhor, aliás. O Senhor também nos chamou para a comunhão do Seu Filho, em 1 Coríntios 1, 9, chamados à liberdade, não para andar na carne, né? Como diz em Gálatas 5,13, fomos chamados para tomar posse da vida eterna, aleluia. Irmão, vamos tomar posse da vida eterna. Nós já temos ela, então tome posse. Né? Como é que eu vou tomando posse? Valorizando aquilo que Deus tem colocado para nós. Também chamados para a comunhão do seu corpo, para viver o corpo em comunhão com os nossos irmãos. Não viva isolado, busque comunhão com os santos, a viver e unido com eles, e que a paz de Cristo seja com cada um de nós. O hábito no nosso coração é o próprio Cristo nos enchendo da tua paz. Nós fomos chamados em um só corpo e sede agradecido por isso. Para que servem as provações? Né? Para que serve a disciplina? Existem duas situações: ser provados e para ser aprovados. A natureza do sofrimento, você passa por sofrimento, todos nós estamos sofrendo. Nós estamos num corpo de humilhação. E às vezes passamos por uma certa disciplina. Você precisa saber se aquilo que você está passando, o sofrimento, é para a disciplina ou para a aprovação. Disciplina, às vezes você errou, está pecando e o Senhor está disciplinando e você tem que ir diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me ilumina, o que é que está acontecendo? Qual o objetivo deste sofrimento? De repente é um pecado que você está passando e Deus está te disciplinando, porque você é filho de Deus. Em Hebreus capítulo 12, 5 a 7, diz: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu. Não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Lá no versículo 11 fala assim: toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. É importante você ir diante do Senhor e saber: Senhor, por que eu estou sendo disciplinado? Amém? O Senhor ele está nos chamando e Ele nos ama muito. Quando a disciplina é porque Ele está nos corrigindo, porque Ele nos ama, tá certo? E tem disciplina que é para aprovação. Simplesmente para que o valor da sua fé, né, ela tem um grau de valor mais do que o ouro perecível. Vamos dizer assim, em Timóteo, aliás, em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em 1 Pedro 1, 6, 7 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. O Senhor está provando a nossa fé. Em 1 Pedro 4, 12, 13 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, né? Como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Nós estamos participando do sofrimento que também houve em Cristo Jesus, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Os vencedores, irmãos, eles vão estar na bodas do Cordeiro. Lá em 19:9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus para nós. Então, irmão, persevere, fique firme, mesmo que você se sinta um fraquinho, que você não está qualificado, o Senhor te chamou. Valorize isso, o chamado de Deus. Quando nós sabemos o motivo e a finalidade do nosso chamamento, nosso viver é diferente dos demais. Nossos objetivos são celestiais e não terrenos. Nosso serviço ao Senhor tem realidade e foco no viver diário com vista ao reino. Esse viver nos qualifica para as bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe você no entendimento da palavra e que o Senhor glorifique cada vez mais o seu nome por meio de você, tá bom? E que Deus seja glorificado em ti. Jesus ao Senhor.